mais do que alguns outros treinadores, porque muitas vezes ele se coloca numa postura de eu sou melhor que os outros, eu sou mais educado, eu tenho a ensinar, eu tenho uma postura melhor. Então, muitas vezes o Abel ele é cobrado até mais por isso, porque ele se coloca nessa postura. E quando eu faço críticas à Leila é pelo mesmo motivo, porque ela se diz uma cartola diferente dos demais, quando ela diz que ela tem uma cabeça diferente, quando... eu não tô, pelo amor de Deus, não tô aqui falando que o erro é da Leila, o Abel é o errado, o Abel que errou, mas a partir do momento que a Leila, que se coloca como diferente dos demais cartolas, se comporta como qualquer outro cartola, eu acho que a crítica é mais do que válida. Independentemente do erro ter sido do Abel. O Abel é o culpado, o Abel tá errado, mas para mim, a Leila ter passado a mão na cabeça dele não condiz com a venda da imagem que a Leila gosta de passar, que é uma cartola moderna e diferente das demais. Esse é meu ponto, mas pelo amor de Deus, não estou transferindo o erro para a Leila. Não, o erro principal é do Abel. Igual, né? Mas eu não, acho que a Leila pesando errou. igual, são erros diferentes, mas a Leila errou. Então, ponto. Errou. A Leila errou. A Leila não poderia. Claro que o erro principal, tudo é o Abel. Mas a Leila, ainda mais, como bem lembrou o Danilo, se mostrando uma dirigente tão moderna, ela não poderia ter passado a mão na cabeça dele. Isso é que eu digo. Ela podia dizer, olha, eu vou conversar com o Abel, e não foi legal, eu vou conversar com o Abel. Agora, a arbitragem foi um horror também, entendeu? Ao fingir que ela não estava dando importância ao que o Abel fez, é que eu acho que ela erra. Entendeu? Quer dizer, é um erro consequente do outro. Mas eu acho que houve um erro da Leila nessa história, sim. Pela passada de pano. Eu abri o programa falando isso, eu acho, de fato, que alguém que se colocou numa posição de se posicionar, entre aspas, do lado certo da força, ela, nesse caso, eu entendo ela querer defender os seus, mas para defender os seus ela não precisa, como disse a Mili, usar as palavras para mudar a realidade. O Abel errou e a arbitragem é ruim. Pode usar um conectivo e não um comparativo. Eu tenho vários superchats aqui. A melhor versão do Palmeiras só conseguiu encarar o Flamengo de igual para igual por 20 minutos, 25, depois os jogadores saíram, o resto é agenda positiva verde. Isso é coisa da Mili, que agora virou palmeirense. Temos também aqui o João Leite dizendo parabéns ao Danilo pela sensibilidade, que são marcas, acho que é parente, que são marcas da sua carreira. E a gente tem a Érica. Eu vou pedir para o Marinho colocar agora em looping aquilo que a gente combinou, hein, Marinho? Os resultados de ontem e os pênaltis lá em Curitiba, até o final do programa, não precisa aparecer mais ninguém, só isso. A Érica dizendo que muito satisfatório para uma corintiana, não sou eu, foi a Érica que escreveu, ver o Palmeiras eliminado e o Corinthians classificado. Aconteceu, senhoras e senhores, o Corinthians se classificou. Eu estou viva para contar. Marília, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você está satisfeita com a classificação do Corinthians? Não, mas o Corinthians... Não estou falando por causa do desempenho, não. Eu estou falando porque o Corinthians continuar na Copa do Brasil é um problema para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em termos práticos, teria sido melhor ser eliminado. Não, se Ramon e Ramonzinho... Cai na Sul-Americana. Melhor, cai na Sul-Americana. Ramon e Ramonzinho fizeram o que fizeram ontem, escalar time reserva, que foi o que o Luxemburgo fez de bom ano passado na Sul-Americana. Time reserva até chegar onde foi. E tudo bem, o Corinthians tem que sair da zona de rebaixamento, é isso que o Corinthians tem que fazer. Ontem ele já entrou em campo com o time reserva. Então, e o jogo é no final desse mês, assim, no meio da semana que vem tem Sul-Americana, eu acho que tem que ser time reserva contra o Bragantino, ida e volta. Eu acho que a tática tem que ser essa. A gente está vendo os pênaltis, o jogo acabou empatado, foi para os pênaltis. O Reinaldo fez o único pelo Grêmio, o Corinthians fez todos os seus, o Grêmio perdeu 3, no terceiro que o Pavão perdeu, o Corinthians se classificou para as quartas de final. A gente tem, nesse caso a gente não tem as aspas, né? Agora eu já me perdi aqui. Mas o Corinthians fez um jogo dos 3, né? Foram, assim como o Flamengo e o Palmeiras vão fazer até o domingo, o Corinthians e o Grêmio jogaram 3 vezes seguidas. 3 empates. Ontem, com o time reserva, Milho, o Corinthians fez o melhor desses jogos. Acho por motivos diversos, inclusive porque os jogadores do Grêmio, de novo, acho que depois das 2 últimas batalhas da semana passada aqui, foi o que interessava para o Grêmio, sair da zona de abaixamento. Os jogadores não tiveram a mesma participação em campo, nem a mesma, acho que devoção, acho que eles acharam que em algum momento eles iam ganhar de um Corinthians frágil. E o Corinthians fez uma partida bastante aceitável, teve até chance de gol mesmo, acho que o Corinthians teve 2 e o Grêmio 1. E nos pênaltis, o brigada Renato Moura pegou 1 e 2 foram para fora.
Então, acho que se ele tiver essa atitude, se isso aí não subir a cabeça, se na próxima semana contra o Bragantino na Copa Sul-Americana for esse time que for jogar e na volta também, e no final de semana pensar em sair e ficar no G16, eu acho que ok, tá ok. Eu também acho, e vou explicar para o Renato, porque o questionamento do Renato, ele é pertinente no sentido em que a gente criticou o Flamengo porque ganhou jogando mal, né? Então seria o caso da gente, o Corinthians se classificou jogando mal. Mas, Renato, no Corinthians, é tudo que a gente pode esperar hoje. Foi melhor do que o adversário, né? O Corinthians foi melhor do que o Grêmio. O próprio Renato falou, o Corinthians jogou melhor. Foi muito melhor. Eu acho que tem reservas aí que podem buscar a titularidade. O Giovani, gente, o garoto, o pênalti que ele bateu é sensacional. E o Pedro Henrique. Eu gosto muito do Pedro Henrique. Eu acho que ele pode ser um jogador que vai cavar aí uma titularidade. Então, e você vai rodando o elenco de modo a saber como você pode trabalhar. Esse time foi exatamente o que aconteceu ano passado. Então, acho que para o Corinthians, assim, é uma classificação suada nos pênaltis, na raça, como o Corinthians gosta, é tudo o que pode acontecer de melhor agora. Não há muito como sonhar além disso, né? E ir passando, é um dia depois do outro, um jogo depois do outro. E o Grêmio jogou muito mal, né, gente? Assim, olhar o lado do Grêmio, assim, que partida terrível fez o Grêmio. O Corinthians podia ter ganho no tempo regulamentar, assim, com alguma facilidade até. A gente falou da não coletiva do Abel, a coletiva do Renato ontem, de quem normalmente eu gosto muito, foi péssima, né? Um comportamento pouco profissional com os repórteres que estavam lá cobrando dele o que o Grêmio não fez em campo. Aí também numa junção de 3 jogos, porque no jogo passado o Grêmio ficou com 1 a mais no segundo tempo, não chutou uma bola no gol. Ontem o Corinthians foi melhor com o time reserva. Renato teve uma reação bastante destemperada. Então, o que você teria feito? Eu vou engolir você no futebol, etc e tal. O fato é que o Grêmio tem agora, assim como o seu adversário na semana que vem, o Fluminense, que foi eliminado, com o Mano Menezes ontem pelo Juventude, a Libertadores à frente. Também, nesse caso, o Grêmio já conseguiu fazer o que o Corinthians devia ter feito. Ir para um mata-mata da Sul-Americana, ou nesse caso da Libertadores, um pouco mais tranquilo. O Grêmio está um pouco mais tranquilo, pode pensar no Fluminense. O Corinthians não pode pensar no Bragantino da Copa Sul-Americana, tem que pensar no Bragantino do Campeonato Brasileiro e só, e ponto. Eu tenho aqui, a gente falou de arbitragem, ontem não foi o caso, apesar de achar ele péssimo, mas ontem até que estava dentro do péssimo, estava na margem de erro. O jogo foi um jogo em que o Corinthians de fato foi melhor ontem. Acho que o que mais significou para a torcida, e isso talvez a Mili tentou explicar, não é só jogar mal. Ontem não foi o caso de jogar mal. Ontem foi o caso de qualquer um com a camisa do Corinthians jogar, né? O que a gente não tem visto. Um time que tem um pouco de dar um pouco de valor para a torcida que foi lá, que estava com mais gente do que deveria, e tem toda aquela coisa, aquela mística. Abre aí, entra mais gente, comprar ingresso no lugar errado, deixa confinado, e faz poropopó, e os jogadores foram fazer poropopó com a torcida. Tem uma coisa dos convertidos ali que isso pode ter algum desdobramento. Do ponto de vista da classificação, depende muito do sorteio, né, dos times já classificados, porque além do Corinthians estão classificados Flamengo, hoje muito provavelmente São Paulo, o Galo se classificou ontem, o Atlético Paranaense se classificou ontem, o Vasco e o... Bahia. Qual é o outro que eu estou esquecendo aqui? E o Bahia. Então, a gente pode ter um confronto no dia 28 de agosto muito inacessível para o Corinthians nesse momento, ou até pode-se pensar numa possibilidade de semifinal. Eu pulei um assunto, vou colocar os resultados aqui, por favor, para a gente voltar numa coisa que eu esqueci de perguntar para o Renato e para vocês também, porque entre as coisas que eu falei aqui na abertura, que a gente sabia que ia acontecer no Allianz Parque, a gente sabia... Olha lá, o Vasco eliminou na terça o Atlético Goianiense, o Atlético ontem, sem nenhuma dificuldade, fez 3-0 no CRB. O Bahia, com um problema de arbitragem, a gente tem o Textor reclamando, o CEO do Botafogo reclamando. O Bahia ganhou por 1-0, gols no finalzinho. O Bragantino perdeu para o Atlético Paranaense de novo, está eliminado. Esse agora está só em 2 frentes, vira a página. A gente teve 1-0 do Palmeiras insuficiente. O Corinthians e Grêmio nos pênaltis deu Corinthians. Fluminense estava perdendo por 2-0 do Juventude, fez 2 gols nos acréscimos. A torcida teve que voltar correndo, mas não deu tempo de fazer o terceiro. E hoje tem o Goiás com o técnico novo Mancini tentando fazer alguma graça contra um São Paulo que no jogo de ida já entre aspas, se classificou. Voltando ao jogo do Allianz Parque, tem um personagem que a gente sabia que ia aparecer e vai continuar aparecendo, que é o Gabigol. Põe a foto aí para mim. E você, cada um com uma palavra, por favor. Vamos fazer foto-legenda. Jornalismo das antigas.
Aparece a foto na redação, Renato. Aí tá lá, foto na redação, Gabigol. Essa foi a frase que a Leila Pereira falou na sequência. Sobre o Gabigol, não temos nenhum pré-contrato. Quem disse que tem é mentiroso, não há documento nenhum. Já falei aqui que o Palmeiras fez sim uma proposta, mas que não tinha nada assinado. Renato, chegou a foto na redação do Globo. O que você coloca na foto legenda? Craque Escorpião. É aquele cara que pede carona para o sapo para atravessar a lagoa. O sapo diz: não, você não vai me dar uma picada. Não, não, fica tranquilo que eu não vou. Quando chega no meio do lago, ele pica o sapo morre afogado e ele morre junto com o sapo. E ele diz: é a minha natureza. A natureza do Gabriel é criar polêmica. Essa que é a verdade. É a mesma natureza que leva ele a botar a camisa do Corinthians, como é que se diz? Na festa da sua casa, e a pegar, trocar camisa com o Palmeiras, problema nenhum. Agora, sair girando a camisa, aí realmente é querer provocar, né? É mais uma atitude provocativa do Gabriel. Craque Escorpião, porque ele diz para todo mundo que ele quer ficar no Flamengo, e o que ele faz? Ele pica a diretoria e a torcida do Flamengo toda a oportunidade que ele tem. Lamentável. Ele já botou um tweet na conta dele, né? Dizendo que vocês são chatos, é a parte chata da torcida, que o que ele fez não tem nada demais. Tem, Gabriel, tem. Você ofendeu muitos rubro-negros com essa sua brincadeira. E você, com isso, vai se afastando cada vez mais da possibilidade de realizar o que você quer, que é continuar no Flamengo. Mili, foto legenda. O incendiário. É isso que ele é, um incendiário. Agora eu acho que ele tá tocando terror, né, gente? Porque não precisava fazer isso. Pode trocar a camisa, pega a camisa, guarda a camisa e sai com ela. Ele tá dizendo que ele pode ir pro Palmeiras, sim. Se é que já não tá indo, sei lá. Porque até eu ver essa foto, eu achava que não, ele quer ficar mesmo no Flamengo, como o Renato acha. Mas agora eu já não sei mais, gente. Agora eu já não sei mais, porque ninguém faz isso impunemente, né? Isso não é. Ele é inteligente, o Gabriel é muito inteligente. Tem aí um código, tem aí um me levem, né? Por favor, me levem. Pode ser essa legenda também, por favor, me levem. Ô, Danilo, você estava no estádio, você viu isso? Gerou algum tipo de reação para quem estava no estádio? Porque a câmera fechada, né, no Gabriel, e era óbvio que isso ia acontecer, câmera fechada no Gabriel, câmera fechada no Abel, câmera fechada no Tite, essas câmeras eram óbvias. Eu queria saber qual foi a reação ali de quem viu isso acontecer no meio de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no final do jogo. Eu acho que a foto legenda pode ser "Não esqueçam de mim", porque o Gabriel ele ia passar completamente esquecido nesse jogo, ninguém ia falar dele, porque era um jogo que o Gabriel ficou no banco, assim como o Dudu. São dois personagens que a gente não ia falar em nenhum momento. A partir do momento que ele faz isso, ele fica nas manchetes e nas redes sociais e em todos os debates em todo o tempo. E isso é estratégico dele, não é nada, não é sem querer que o cara pega a camisa do Palmeiras, sendo que há um mês saiu a notícia de que o Palmeiras tinha feito proposta para ele, dentro do Allianz Parque, e depois de tudo que o Gabriel já fez. Eu acho até que ele ter vestido a camisa do Corinthians é algo até fora dessa curva toda, porque era algo que talvez não vazasse, foi na casa dele, num lugar privado. Agora, fez para vazar, Danilo. Fez para vazar, Danilo. Não seja não, pode ingênuo. ser. Eu não tenho essas provas. Eu não tenho essas provas. Prova, basta conhecer a personalidade do Gabriel para você saber que ele fez para vazar. Pois é, eu ainda não sei, mas vamos imaginar que não tenha sido. Se o que ele fez publicamente já dá a entender que ele faz esse tipo de coisa, como o beijinho pro Dorival depois do Flamengo ter sido derrotado. Agora, o que ele fez agora com a camisa do Palmeiras. Então eu acho que é uma estratégia, que é claro que é uma estratégia. Eu, na hora, não vi ele fazendo isso especificamente, porque foi pouco depois ali do jogo. O que eu vi e que muita gente viu e que ficou no foco foi no final. Eu até mandei o vídeo para o André, não sei se não deve estar na agulha aí, mas ele ficou por uns 3 minutos conversando com o Everton no meio do campo, com a camisa do Palmeiras, pondo a camisa de um lado para o outro com a camisa do Palmeiras. Todo mundo foi embora e os dois ficaram no centro, só o Everton e Gabigol. E eles ficaram conversando daquele jeitinho, mão na frente da boca, assim, né? Para não poder vazar o som. E isso muita gente ficou de olho. E muita gente ficou na boca do túnel ali. E eu até na hora filmei, porque eu pensei que alguém poderia
fazer alguma graça com o Gabigol fazer alguma graça com o torcedor do Palmeiras, porque ele passou muito próximo da torcida do Palmeiras no túnel ali que tem de acesso da saída do Allianz Parque. Mas não rolou nada, eles ficaram nesse papo. Esse momento, muita gente ficou de olho, sim. Teve gente gritando, vem logo, Gabigol, tem gente falando, sai fora, não quero você. Aquela divisão normal quando é um tema de Gabigol. Já tem gente chamando ele de Gabi Porco, aliás. Gabi Porco no Palmeiras. O que você gritou, Danilo? Isso é que interessa. O que você gritou nesse momento? Eu estava, em nome do ofício, apenas filmando em silêncio. Bem, eu vou pedir para colocar a imagem de novo, porque eu, obviamente, estava em casa, mas tinha um infiltrado lá no estádio e eu pedi para ele ficar de olho no Gabigol para mim, jornalisticamente. Obviamente que ele estava um pouco tristonho, afinal da partida, assim como... Mas como o Danilo, do dever de ofício marital, ele fez o que eu pedi. Notem que o Gabigol não trocou a camisa. Ele continua com a camisa do Flamengo. Ele pegou uma camisa do Palmeiras. Ele não trocou a camisa dele. Então, a primeira coisa que o Paulo me disse foi, mas ele não trocou a camisa, ele pegou uma camisa. Ninguém pegou a camisa do Gabigol. Aí eu falei, mas de quem? Aí ele não conseguia me dizer de quem. Então, eu até fiquei olhando, ele rodando, de quem é esse número, se ele foi no banco de reserva, se ele tinha combinado antes, se ele ganhou antes do jogo, porque os jogadores trocam antes do jogo também, já cansei de ver eles conversando ali no aquecimento e já troca a camisa que vão fazer. A verdade é que a Leila deve ter instruído muito bem os jogadores do Palmeiras a não irem ao Gabigol, porque o Gabigol não deu a camisa dele para ninguém, mas ele pegou a de alguém. Fiquei de olho, vamos ver o que vai dar. Tem gente falando aqui no nosso chat, eu abri agora, dizendo que isso foi pior que ele usar a camisa do Corinthians na casa dele. Eu vou perguntar olimpicamente para o Renato, o que causou mais estranheza para o torcedor, Renato, ou mais indignação? Isso ou a camisa do Corinthians? Olha, Marília, eu acho que foi a camisa do Corinthians, por incrível que pareça. Porque a camisa do Corinthians também foi dentro de um contexto em que o Corinthians estava cortejando o Gabriel, em que havia uma história que o Gabriel poderia ir para o Corinthians, o Augusto Melo, o Pinóquio lá do Corinthians, disse que já tinha conversado, que estava quase tudo certo. Tá? E ele, no meio daquela confusão toda, botar a camisa do Corinthians, para mim, foi terrível. É mais ou menos a mesma coisa que ele fez agora. É mais ou menos a mesma coisa. Porque também, vamos lembrar que no jogo de ida, ele fez questão de, antes da partida, depois do aquecimento, ir lá correndo, dar um beijinho na Leila. Lembre-se disso? Você acha que isso aí também foi de graça? É claro que não. O modus operandi do Gabriel é muito simples. É sempre espicaçar, é sempre provocar. Ele provocou com o beijinho pro Dorival, ele provocou com a camisa do Corinthians e ele provocou agora com a camisa do Palmeiras. E aí depois fica dizendo, não, vocês são muito chatos. É claro que ele fez isso tudo de pensado, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, ele está cada vez mais se afastando com essa história. Porque se ele tivesse feito um grande jogo, tivesse participado do jogo, tivesse feito um gol que garantia a vaga do Flamengo e saído balançando a camisa do Palmeiras, poderia ser até uma provocação à torcida do Palmeiras. Mas ele simplesmente não fez nada. Ele, como bem disse o Danilo, ele ia ser um personagem que não ia nem ser sequer citado em nenhuma descrição do jogo, narrativa do jogo. Aí ele arrumou essa camisa, que eu não duvido que tenha sido pedido por ele no jogo de ida para receber aqui pela Leila, pela própria Leila. Presidente, no jogo de volta você me dá uma camisinha, que eu quero ter uma camisa do Palmeiras? Não duvido, não duvido. Gente, a cabeça desses caras é muito complicada. É muito complicada. Aliás, eu quero falar de um outro jogador do Palmeiras. Não está na pauta, mas eu não resisto. Vocês devem ter visto nas redes sociais o Endrick sendo entrevistado e elegendo os 5 maiores jogadores da história, na opinião dele. Ele bota Bob Charlton. Vocês falaram isso aqui ontem? Não. Eu não falei ontem, quero ver o Estevão. Falei, Renato, falei que assim, uma hora que eu falei para o Arnaldo, falei assim, espero que o Estevão, sim ou não, acho que o Danilo estava aqui, quando ele for embora para o Chelsea, ele não fale que os melhores jogadores que ele viu na vida foi o Bob Charlton, porque quando o Bob Charlton jogava na idade dele, havia dinossauros também. Bob Charlton, um dinossauro dá na mesma. Não, ele botou Bob Charlton e Puskás, e não citou Pelé. Quer dizer, mesmo que ele tenha dito, não, estão me ensinando a história do futebol, ele é um brincalhão, não é não? O Endrick, eu estou começando a chegar à conclusão que a cabeça dele é uma geleia, porque esses 5 jogadores que ele citou, ele não botou o Pelé e não botou o Messi, só isso. E botou o Puskás e o Bob Charlton.
Hendrick, meu filho. Mas ele Já tô começando elegeu a o duvidar Bellingham. do Mas ele seu colocou o futuro. Maradona? Ele colocou o Maradona? Não. Não, cartilha merengue. Mas mesmo para cartilha merengue, ele errou e o Di Stéfano. Se a cartilha merengue tem Di Stéfano, tem Zidane, tem uns outros ali antes desses. Claro. O Bob Colocou Charlton, o ele tem que Bellingham ter na frente do disciplina, Neymar legal. também. Tá causando até comentários aí dos jogadores da seleção. O Bob Charlton também teve a questão de que quando ele foi jogar em Wembley, né? Ele não pode agora falar que não é. Então, quando ele foi jogar com a seleção brasileira em Wembley, ele citou o Bob Charlton. Então, qualquer lista que ele faz a partir de agora tem que ter o Bob Charlton. Aí o Bob Charlton tem mais 4. Então, os 4 agora foram do Real Madrid. Mas realmente é muita assessoria de imprensa e pouca idade. Deixa ele falar um pouco o que ele pensa. Ele não vai falar o Messi do Barcelona, ele não vai falar o Xavi, nem o Iniesta. Ele vai saber quem ele vai falar. Qual?